Olá, vamos para mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre dor crônica e dor aguda, tá? As diferenças entre elas, como tratar uma dor aguda e como tratar uma dor crônica, que são tratadas de maneira diferentes, tá? Então eu vou explicar um pouquinho sobre a aguda e sobre a crônica, comparando as duas para facilitar, para vocês verem que não é um bicho de 7 cabeças. E também nós vamos ver como que a gente trata uma dor aguda e uma dor crônica com ventosa. Olha que legal, Força e Charme aqui com a gente. Que legal, a gente usa tanto, falo tanto da ventosa de vocês, de silicone. Ai, gente, é da Força e Charme as nossas ventosas aqui. Precisa ver se o nosso cupom ainda tá válido, hein? Então vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre dor aguda e dor crônica. Primeira coisa, quando o paciente chega no nosso espaço para tratar uma dor, seja com massagem relaxante, massagem terapêutica, ventosa, pedras quentes, eu preciso identificar se ele está num quadro agudo de dor ou se ele está num quadro crônico de dor. Porque a partir do momento que eu definir se essa dor é aguda ou crônica, eu vou traçar tratamentos diferentes, tá? Eu não trato da mesma maneira uma dor aguda com uma dor crônica, tá bom? Então, vamos primeiro falar sobre a dor, né? Porque a gente tem essa ideia de que, nossa, como a dor é ruim, é incapacitante, né? Primeiro de tudo, eu quero que vocês virem uma chave, que a dor é importante. É importante eu sentir dor, tá? Porque se eu sinto dor, é um sinal do meu corpo dizendo, ó, para, chega, tá no meu limite. Daqui em diante eu posso lesionar. Então, por exemplo, quando eu ponho... Imagina se eu não tivesse essa sensibilidade, entender dessa dor, eu poderia pôr a mão, por exemplo, numa chapa quente e queimar a minha mão. Então, coloco a mão, sinto que aquilo está quente, eu tiro a minha mão rapidamente. E isso se dá pela dor que eu sinto ali no momento. Então, a dor é importante. Existem pessoas que têm algumas síndromes, eu não vou me lembrar o nome nesse momento, que elas não sentem dor. Isso é ruim, porque elas se machucam e não percebem que se machucaram. Então, por exemplo, quando eu tenho uma dor nas costas, é uma maneira do meu corpo dizer pra mim, olha, vai com calma aí nessa atividade física, ou no seu trabalho, ou nessa posição que você tá, muda isso aí, porque tá dando dor aqui, tá lesionando. Se continuar, isso vai vir uma lesão, tá? Então isso é muito interessante pra gente saber que esse efeito que nos limita é de extrema importância. Então é importante sim que eu tenha essa sensação de dor para me frear nos momentos que é necessário, tá? Nos momentos de perigo que a gente diz. Então é aí que ela é utilizada. A dor aguda é aquela dor imediata. Eu cortei a minha mão, eu fiz um corte, aquilo tá doendo, aquela dor latejante, aquele coração batendo ali no local que eu machuquei. Sabe aquela dor que parece que o coração tá ali batendo naquele local? Isso é uma dor aguda, aquela dor fininha, irritante, que te incapacita de fazer as coisas. Isso é uma dor aguda, é uma dor imediata. E essa dor aguda, esse problema agudo, ele pode durar de 1 até 3 meses, tá? Então essa dor aguda, a gente chama aguda quando ela é imediata à lesão, imediatamente após a lesão, e ela pode perdurar até 3 meses. Então quando eu machuco aquela região, eu coloco a minha mão, eu tenho dor, né? Ela já tá ali dolorida. Coloco a mão, eu sinto calor, a pele tá quente, o local está quente. O rubor, que aquilo fica, né? Avermelhado, quente, avermelhado. E eu tenho edema, um inchaço no local. Então, dor, calor, rubor e edema são sinais do processo inflamatório. E esse processo inflamatório se dá na dor aguda, praticamente imediatamente após a lesão, tá? Então, na dor aguda, eu tenho essa presença de dor, calor e rubor
e o edema, tá? Essa dor é em agulhada, uma dor bem fininha, aquela dor irritante, incapacitante, tá? Então, o tratamento nesse caso tem que ser muito bem pensado, porque eu não posso aumentar mais ainda a circulação naquele local, porque eu já tenho excesso de circulação. É como se meu corpo estivesse dizendo assim, nossa, tem uma lesão e eu preciso reagir. E ele manda tudo que é possível, ele faz tudo que está ao alcance dele para tentar cessar esse processo inflamatório que está gerando a dor, tá? Eu fiz uma colinha aqui para eu não esquecer de falar nada. Então é aquela dor assim, ó, que dói quando eu movimento, ela dói sem o meu movimento, né? Então ela dói na hora e ela dói depois também. Então se eu tive uma lesão no ombro, eu movimento esse ombro, ela dói. Aí ela fica dolorida, aquela coisinha doendo, irritando a região. Então ela é uma dor imediata e logo após também, tá? É uma dor incapacitante, é um sinal de alerta. Eu não consigo, se eu tô com uma lesão inicial, uma lesão imediata aqui no meu ombro, eu não consigo, devido à minha dor aguda, movimentar essa articulação, não consigo mobilizar essa articulação, tá? Então ela é um sinal de alerta. Então a dor, como eu disse lá no começo, é um sinal de perigo. É um sinal de que está acontecendo alguma coisa lá no meu organismo. E ele está tentando reagir, tá bom? Então, eu tenho uma informação no meu cérebro que houve um dano naquela região. E que eu preciso fazer alguma coisa para poder cessar esse problema. Então, para evitar piorar a situação, a dor não me deixa movimentar. Porque se eu movimentar, vai doer mais e, consequentemente, eu estou aumentando esse meu processo de lesão do local, da musculatura, da articulação, das costas, onde ela estiver acontecendo, dos tendões, tá? Então, é um sinal de alerta mesmo que o meu cérebro manda para parar o movimento, para cessar e eu procurar alguma coisa para aliviar essa dor e melhorar esse processo inflamatório que está acontecendo ali no local, tá? Então, é uma dor intensa mesmo, tá? Então, eu vou dar exemplos aqui de dores que a gente costuma receber no consultório e que devido a uma lesão aguda. E eu gostaria que vocês também me ajudassem aí. Olha o gato. Então, não derruba ele não. Então, assim, ó, uma dor aguda. Por exemplo, um paciente chega e fala assim, nossa, eu dei um mau jeito aqui no pescoço, um torcicolo, ó, eu não consigo me mexer. Ele chega duro, que ele não faz a movimentação da cervical. Aquele movimento congelado, parado, aquela... como fala? O torcicolo mesmo em si. Torcicolo é uma dor aguda, é imediata, é bem típico de dor aguda. Então, pensou, o que eu penso em dor aguda? Ai, lembra do torcicolo, lembra do pescoço, que vocês não vão esquecer. Torcicolo é um tipo de dor aguda que aparece muito em consultório. Ninguém vai chegar no seu consultório e vai falar assim, nossa, deu um mau jeito aqui no pescoço, eu não consigo me mexer, ó. Eu não consigo mexer o meu pescoço. Quanto tempo faz? Faz 4 meses. Impossível. Isso não vai acontecer. Torcicolo é dor aguda. É algo imediato, tá? Então, eu tenho aí a presença da dor no local, do calor na pele, do rubor, do edema, desse freio de movimento que a pessoa não quer nem tentar mobilizar a articulação, porque ela sabe que isso vai causar uma dor, tá? E aí, gente, é importante que eu tenha um controle da ansiedade do paciente e minha, tá? Coloca aqui nos comentários quem já pegou um paciente com dor aguda e queria melhorar essa dor do paciente e às vezes acabou dando uma leve piorada aí, né, nessa recuperação do paciente. É comum isso acontecer,
Porque às vezes na nossa ansiedade de querer melhorar a dor, a gente acaba trabalhando exageradamente naquele local. E com isso, a gente pode aumentar a circulação ali e piorar essa lesão. Então pensa assim, ó, se aquela dor tá fininha, latejante, significa que eu tenho muito sangue ali no local. Então eu tenho que fazer o quê? Imagina aqui, ó, a dor aguda tá aqui no meio da minha mão, nesse círculo que eu tô fazendo. Aqui, ó, o negócio tá assim, ó, cheio de sangue, o corpo tentando exageradamente melhorar essa dor, tá? Então se eu faço uma massagem, imagina aqui, ó, uma dor aguda, eu faço uma massagem, eu venho aqui e faço nesse círculo uma digitopressão. Como se eu quisesse desativar o ponto gatilho do local. O que vocês acham? O que vai acontecer? Vai melhorar ou vai piorar? Responde aqui pra mim nos comentários. O que vocês acham que vai acontecer? Melhora ou piora? Se eu fizer uma digitopressão sobre esse local de dor aguda. Então vamos pensar aqui nas costas, região de trapézio. Eu tenho ali uma dor aguda, uma lesão recente, e eu vou lá e faço uma digitopressão. Renata Ramos Estética colocou, piora. Isis Ribeiro Físio, piora. Força e Charme, piora. Exatamente, gente. Vai piorar essa dor, porque eu já tenho ali um excesso de sangue no local. A Cá colocou, piora. Exatamente, tem um excesso no local. Então eu tenho que dispersar. Então eu tenho que pegar esse excesso que tá ali, ó, e distribuir. É como se eu dissesse pro corpo assim, ó, calma. Fica tranquilo que eu vou te ajudar. Não precisa exagerar nesse tratamento, não. Eu ajudo você, tá? Que é o que acontece quando a gente toma um anti-inflamatório. Então, se eu tô com uma dor muscular, eu tomo um anti-inflamatório para dor muscular, é como se o anti-inflamatório falasse assim pro corpo, ó, calma, tô aqui e vou te ajudar. Relaxa aí, deixa comigo. Deixa comigo que eu resolvo essa situação. O corpo dá aquela respirada e o anti-inflamatório age. E é dessa maneira que a gente faz com a ventosa. Entendeu? Exatamente isso. Então, se eu tenho a dor aqui, ó, bem no centro, o que eu vou fazer com a ventosa? Eu coloco em cima ou eu coloco ao redor desse ponto de dor? Se eu quero dispersar, eu coloco ao redor do meu ponto de dor. É como se eu falasse pro sangue que tá aqui, ó, eu preciso de sangue aqui. Bota uma ventosa aqui, eu preciso de sangue aqui. 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 E o sangue faz isso, ó. Exatamente, Renata, ao redor. Esse excesso de energia ceda, porque ocorre a dispersão. A gente faz uma dispersão desse excesso, porque aquilo tá em excesso, tá latejando. Uma dor aguda. E ele vai migrar pelas laterais, o corpo dá aquela aliviada. Entendeu? E eu posso trabalhar com a ventosa nesse caso, tanto circulando, então ela deslizante, quanto com ela paradinha, fixa, em volta do meu processo de dor, em volta dessa minha lesão. Lembrando que no caso de aguda, eu vou sempre usar uma pressão de leve a moderada. Isso vai depender da sensibilidade da pele do meu paciente, da idade desse paciente, porque vocês concordam comigo que eu não coloco a pressão na ventosa que eu coloco num homem de 25 anos, que tem uma musculatura forte, não é a mesma pressão que eu coloco numa senhorinha idosa. A diferença de musculatura é grande, a diferença do aporte sanguíneo é grande e a diferença de pele, não é? A gente não vê que às vezes o idoso, qualquer batidinha, a pele já abre. Boa noite, Dulcineia. Boa noite, Maria. Que bom que vocês conseguiram. Então, assim, a sensibilidade da pele do paciente também vai influenciar. Uma criança, por exemplo, a pressão tem que ser mais suave. Então, gente, pensa na fisiologia, né? Não fica com protocolos engessados. Pensa lá, nossa, meu paciente está com uma dor aguda. Às vezes eu entendo que na primeira sessão a gente fala assim, nossa,
não consegui avaliar direito, ou eu avaliei, mas não deu tempo de fazer um protocolo de tratamento, e na primeira sessão a gente acaba fazendo algo mais básico. Mas, gente, se prepara para a segunda sessão, quando ele volta, e é melhor você fazer sempre menos do que mais mesmo. A primeira sessão de dor aguda trabalha menos, e conforme esse paciente vai se restabelecendo, essa dor vai aliviando, a gente vai aumentando o tempo dessa sessão, tá? E aí a questão de quanto tempo eu deixo essa ventosa vai depender também do caso do meu paciente, mas o tempo da dor aguda é menor que o da dor crônica, e daqui a pouco eu vou explicar por quê, que vocês vão entender, tá? Então, entenderam isso? Que uma dor aguda é uma dor imediata, eu tenho excesso de sangue no local, eu tenho dor, calor, rubor, edema, pode durar do tempo que foi feita a lesão até de 1 a 3 meses, né? É aquela dor que a pessoa geralmente não consegue movimentar, dói ao movimento, dói depois, tá? É aquela dor do coração, latejando, coração batendo no local ali, ó. Então, aquela dor fininha, irritante. Deu pra entender o que é dor aguda? Deixa eu ver se eu falei tudo aqui, ó. Dispersar a dor, já falei. A ventosa circulando no local. Uma dor intensa. Falei tudo, é um sinal de alerta. Falei tudo que eu queria falar da dor aguda. Agora, entenderam aguda? Dá um joinha pra mim se vocês entenderam, pra eu entrar na dor crônica. Pra gente poder entender a diferença de um para outro. Nunca mais vocês vão confundir, gente. É muito simples. É muito simples. E é fácil a gente ver o paciente e entender se ele tem uma dor aguda ou crônica. Não é difícil, não. A Laís falou que entendeu. Todo mundo entendeu? Vamos continuar? Faz um joinha aí pra mim. Então, vamos lá. Agora, eu quero falar um pouquinho sobre a dor crônica, tá? Então, o que é a dor crônica? A dor crônica é aquela dor que o paciente chega pra você e fala assim, ó. Eu tenho uma dor nas minhas costas, na região lombar, que, olha, me enche o saco. Mas... força e charme lá, entendeu? Mas essa dor, eu convivo com ela aí já faz 1 ano. Perceberam já a diferença? É uma dor que não incapacita. É aquela dor que você tem há muito tempo e ela continua ali presente. É uma dor crônica. É uma dor que dá para conviver. Então é aquela dor noturna. Sabe aquela dor assim, ó? Outra coisa que eu lembrei aqui para não esquecer. A dor aguda é a dor de dente. Gente, dor de dente não tenha dúvida, né, que é uma dor aguda. É lógico que a gente não vai tratar, mas eu tô dizendo assim, ó, só para vocês pensarem. Aquela coisa assim, que me incapacita de fazer qualquer coisa. Aquela dor que trava o paciente, tá? Então, a dor crônica é aquela dor constante, aquela dor assim, que você fala assim, ai, tá doendo agora? Ai, peraí. Ah, tá doendo um pouquinho, sim. Entendeu? É aquela dor que a pessoa acorda, faz a atividade física, vai trabalhar, volta, cuida da casa, faz tudo, vai dormir e ela tá ali presente, mas ela não é uma dor incapacitante. É aquela dor que você fala assim, eu convivo com ela e tá tudo bem, né? Eu e ela. Eu tenho lombalgia crônica. Então, o meu problema aqui é crônico, tá? Tenho isso há muito tempo. Então, passou de 3 meses, o paciente falou, ó, já faz uns 4 meses, é dor crônica. Você faz atividade física, trabalha? Ah, trabalho, faço, de vez em quando dói mais, de vez em quando dói menos. Ótimo, você já entendeu que o seu paciente tem uma dor crônica. Ele não tem mais aquele sinal de alerta para, sabe aquele sinal de alerta que trava o paciente, que ele não consegue fazer mais nada? Ele não tem mais isso. Porque essa lesão já se instalou. Ela não está se instalando. Ela já passou por esse processo agudo. Ele está crônica.
ela já se instalou, já tem uma lesão ali. Então, por esse motivo, você já consegue entender qual que é o mais fácil de eu tratar. A dor aguda ou dor crônica? Coloca aqui pra mim. O que vocês acham que é mais fácil de dar uma resposta positiva? Eu trato melhor, mais facilmente, uma dor aguda ou uma dor crônica? Fala pra mim. E aí, gente, dor aguda ou dor crônica é mais fácil de tratar? Bota aí pra mim. A Isis colocou dor aguda, Dulcineia, dor aguda. Exatamente. É uma dor muito mais fácil de tratar. Apesar do paciente chegar lá de uma maneira incapacitante, de não movimentar o pescoço ou não movimentar a articulação, é uma dor recente. Renata colocou crônica. Não, Rê, vou te explicar por que não é. Então, a dor aguda é uma dor recente. Ainda não teve uma completa lesão. Na dor crônica, já lesionou. Entendeu? O corpo já nem dá mais alerta que já teve a lesão. O negócio já, a ferida já foi feita, o machucado já foi feito. Já ficou crônico o problema. Tá? É igual quando a gente fala assim, fulano tem sinusite, nossa, o negócio dele é crônico, problema respiratório crônico. Por quê? Porque já tá num processo que dificilmente a gente consegue um retorno, consegue voltar. Porque ao contrário da dor aguda que está em excesso, aqui a gente está em deficiência. Renata, pensei por conta de estar mais dolorido. Sim, Rê, mas assim, ó, ele tá uma dor que não incapacita. Não deixa você sem trabalhar, por exemplo, sem fazer a sua vida diária, as suas atividades de vida diária. Imagina uma dor de dente. Uma dor de dente é algo agudo, você fica enlouquecida. Você fala, eu preciso no dentista agora porque eu vou morrer dessa dor de dente. Entendeu? Agora, Rê, pensa comigo. Aquela pessoa que tem dor de cabeça diária. Sabe? Ai, que uma dorzinha de cabeça. Uma dorzinha de cabeça. Tudo bem, ela tem aquela dorzinha de cabeça e ela continua o dia dela. Conseguiu entender, Rê, a diferença de uma dor de dente para uma dor de cabeça normal? Entendeu? Um outro exemplo melhor ainda. O fibromialgico. A pessoa que tem fibromialgia, que hoje tem de monte, né? Elas têm dor, mas elas convivem com a dor. Aí entendeu? Que bom. É igual fibromialgia. A pessoa tem a dor e ela convive com aquela dor, né? Ela sabe que aquilo lá dificilmente vai melhorar, mas também não piora. Entendeu? É aquela dorzinha que você fala assim, nossa, que nem a minha lombalgia. Eu lembro que eu tenho coluna lombar. Por exemplo, eu não lembro nesse momento que eu tenho rim, que eu tenho o fígado, que eu tenho estômago, porque eu não tô com dor nesses lugares. Então, eu nem me lembro que eu tenho esse órgão. Mas eu me lembro, estou aqui sentada, eu tô lembrando que eu tenho coluna lombar, porque eu tô sentindo aquela coisinha, aquela dorzinha chatinha, mas nada que me impede de estar aqui. Entendeu? Então isso é a dor crônica, é falta de energia, é falta de nutriente, é falta de sangue, é falta de oxigenação no local. Então é uma dor de deficiência, não de excesso, tá? Então é muito mais difícil de eu fazer um tratamento que dê um resultado significativo, não que eu não consiga, né? Não que a gente não vá conseguir. Mas é um tratamento mais longo, eu preciso ter mais persistência, eu preciso trabalhar mais firme ali realmente com esse paciente, tá? Porque nesse caso eu já tenho uma alteração do funcionamento nervoso, periférico ou central. As minhas fibras nervosas já não dão respostas como elas davam no começo. É como se falasse assim, ó, eu tô com uma dor aguda, ó, o corpo tá falando, o ombro tá falando, ó, tá doendo, tô aguentando. Ah, deixa quieto. Você tá lá, deixa quieto, eu não vou cuidar, deixa quieto. Vai passando um momento, ele chega e você fala, nem adianta mais eu dar alerta pra essa pessoa, que ela não vai parar de fazer o que ela tem que fazer
e aí que essa lesão vai cada vez piorando mais, tá? Boa noite, Adilson. E aí, nesse caso, a pessoa tem uma vivência com a dor e aumenta muito o caso de depressão. Olha como tem a ver. A pessoa já tá assim cansada daquela dor, ela já fez um monte de tratamento ou não fez tratamento, mesmo que ela tenha feito aquilo, não resolveu, ou às vezes ela não deu continuidade ao tratamento. E isso vai causando um mal-estar psicológico, um mal-estar mental no paciente, e pacientes com dor crônica em geral têm depressão. É por isso que na maioria das vezes o fibromialgico tem quadro de depressão junto, interligado, tá? Porque é uma coisa de falta. A crônica é falta de sangue, falta de energia. E é lógico, gente, que a gente é um sistema, nós somos um todo, nós somos corpo e mente. Então a gente tem que pensar na parte interna e externa. E tudo isso vai afetar o nosso funcionamento, tá? Então, pacientes com dor crônica, em geral, têm depressão. E é aí que eu preciso de um tratamento interdisciplinar, ou com vários profissionais. Seja terapeuta, fisioterapeuta, psicólogo, psiquiatra, ortopedista, entendeu? Eu preciso de uma equipe multidisciplinar tratando, porque o caso ali, nesse caso, não é só uma dor limitante no local, que ele não limita, é uma dor mental, psicológica, física e psíquica, tá bom? Então eu preciso aí de uma equipe multidisciplinar. Então, por exemplo, a fibromialgia é uma dor crônica. Pacientes com problemas no ciático geralmente é crônico, né? O paciente que tem artrite é crônico. Dor neuropática é um caso crônico, tá bom? E aí, como que eu vou tratar esse paciente? A minha dor é aqui, ó. Eu coloco a ventosa sobre o local ou eu circulo? Se eu tô falando que aqui nesse local de dor eu tenho falta de sangue, falta de energia, eu preciso aumentar sangue, aumentar a energia, eu boto a ventosa aqui, ó, em cima do meu ponto de dor, para trazer sangue, para trazer nutriente e para trazer energia pro local, porque aí tá em baixa, tá em deficiência. Enquanto a aguda tá lá, ó, excesso, a crônica tá em deficiência. E aqui onde está em excesso, eu tenho que baixar. E aqui onde está em deficiência, eu tenho que aumentar. A Renata respondeu no local. Exatamente, Rê. Exatamente no local. Então eu trabalho sobre o local. Seja deslizando, seja com ela fixa, paradinha, seja o método flash, tá? Então eu trago energia. E é interessante, quem trabalha com ventosa vai entender o que eu tô falando. Quando eu tenho um caso agudo de dor e eu coloco a ventosa ou sobre o local ou circulando o local, rapidamente a coloração dessa pele muda. Ela causa uma hiperemia muito rápido. Se não, às vezes até uma equimose nesse local. Já no local que eu tenho uma dor crônica, que eu tenho deficiência de sangue, deficiência de energia, a hora que eu coloco a ventosa, a pele fica branca. Eu olho por dentro da ventosa, a pele tá branca, tá? Então lá na dor aguda, que tava em alta, que eu tinha que colocar uma pressão de leve a moderada, aqui é o contrário, eu posso pôr uma pressão de moderada a forte. Lógico que sempre pensando na sensibilidade de pele, na idade desse paciente, no sexo desse paciente, na musculatura desse paciente. Então, idoso é de um jeito, criança é do outro, homem é de um jeito, mulher é de outro, né? Então, cada um vai ter uma sensibilidade cutânea diferente. E aqui, ao contrário da aguda, que eu tenho que deixar menos tempo na aguda, na crônica eu já posso deixar mais tempo. Filho, barulho, amor. Na crônica eu já deixo mais tempo. Eu trabalho mais ainda o local da região.
para aumentar essa energia, para aumentar esse sangue, para aumentar esse nutriente no local. Entenderam? Que eu ia falar. Então, o que é de diferente de um do outro? Então, vamos pensar. A dor aguda eu tenho excesso. A dor crônica eu tenho deficiência. O tempo que eu deixo a ventosa na aguda é menor e na dor crônica é maior. Na dor aguda, eu vou colocar em volta do problema. Na dor crônica, eu coloco sobre o local do problema. Na dor aguda, eu não tenho questões emocionais, psicológicas, psíquicas relacionadas. Na dor crônica, eu tenho. Tá? Deu para entender isso, gente? A diferença da aguda e da crônica? Bota um joinha se vocês entenderam. Se tem alguma dúvida também, pode me falar. Tô com companhia aqui, ó. Entenderam essa parte de agudo e crônico? A Isis Ribeiro, físio, sim. Entendido, Cineia. Entendi. Ótimo. Então agora, sim, muito bom, a Cá colocou. Então agora eu vou falar um caso clínico e eu quero que vocês coloquem aqui pra mim, tá? Como tratar. Oi, Paty. A Renata, que bom. Então vamos lá, gente. Então vamos pensar aqui, ó. Uma paciente mulher, 44 anos, que tem lombalgia, dor lombar, há 3 anos. Apareceu no consultório de vocês com uma dor que ela não consegue levantar o corpo, tá? Ela chega toda encurvadinha, ela não consegue esticar o corpo, ficar reta, porque essa dor tá deixando ela não movimentar essa articulação. Mas faz 3 anos que ela tem essa dor, tá? Como que você vai tratar? Você vai tratá-la como uma dor aguda ou como uma dor crônica? Coloca aqui pra mim nos comentários. Essa dor dessa paciente mulher, 44 anos, lombalgia, 40 anos, 44, sei lá o que eu falei, nem lembro. Lombalgia, faz 3 anos que ela tem essa dor. Só que ela chegou no teu consultório lá, ó, encurvadinha, não consegue esticar o corpo, não consegue fazer a atividade de vida diária dela. Essa dor é aguda ou crônica? Paty, crônica, do Cineia, crônica, Isis, crônica. Mais alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe 2. Meu menino tá aqui assim, ó, falando que não é crônica. Por que você acha que não é crônica? Porque não. Então vamos lá, gente. Só ele acertou. Não é crônico. Apesar do problema ser crônico, ela está numa fase aguda nesse momento, porque ela não consegue colocar o corpo para cima, ela está com uma dor que está incapacitando ela nas atividades de vida diária. Então não é porque o problema é crônico que ele não agudiza. Entenderam? Às vezes o problema é crônico, mas naquele momento fica aguda a dor. A Paty colocou mentira. Por quê, Paty? Por quê? Porque assim, gente, ó, por exemplo, essa pessoa que eu descrevi pra vocês sou eu. Eu tenho um problema de dor na lombar que é crônico, meu problema é crônico. Mas, às vezes, por exemplo, eu forço um pouquinho mais na academia, tá? Ou eu trabalho mais, atendo muito mais paciente no dia. Chega no final do dia, eu não consigo esticar o meu corpo. Por quê? Porque naquele momento eu irritei o local, eu piorei a lesão do local e eu criei naquele momento uma dor aguda. A Paty colocou, entendi, não imaginava.
Novidade pra mim, o Adilson colocou. Exatamente. Então não é, gente, a gente não pode tratar toda dor aguda, toda dor crônica como crônica pra sempre, tá? Você às vezes não tem lá um dente que tá inflamado, que dói, aí você trata, ele fica assim, ó, ele só dói a hora que você toma água, tal, e de repente ele volta a doer de novo. Então ele tava crônico e ficou agudo, tá? Então não trate todo mundo, porque às vezes o que vem na cabeça da gente, faz 3 anos que tem essa dor, é crônico, pronto, já sei, que de até 3 meses em geral é agudo, passou disso é crônico. Não, então na minha croniquez, eu posso ter um processo agudo, e isso acontece muito comigo. Dias que eu trabalho muito, que eu fico muito atendendo, fazendo muita massagem, chega no final do dia, meu filho, eu não consigo levantar o meu corpo. Muitas vezes tem que ir lá e tomar um anti-inflamatório, literalmente, porque eu não consigo resolver a situação. A Dulce colocou agora, entendi. Entendeu? Então não trate todo mundo como crônico, porque já passou do tempo da fase aguda ali dos 3 meses. Porque pode ser sim que numa fase crônica esse paciente venha a agudizar o processo de lesão. Conseguiram entender? E é legal isso, porque assim, senão a gente vai tratar pessoa que é crônico sempre como crônico, mesmo quando ele está num processo de crise, né? Então é a mesma coisa, vamos supor, uma pessoa fibromiálgica. O fibromiálgico, não acabei de falar para vocês que é algo crônico? Então o fibromiálgico que é crônico, tem momentos ali que a depressão está mais alta, mais no ápice, e essas dores pioram. E aí, nesse momento, eu tenho que tratar essas dores como aguda e não mais como crônica, tá? Às vezes, vamos supor, teve algum gatilho que fez essa depressão piorar, essa dor vai aumentar e eu tenho que tratar como dor aguda, tá? Olha lá, a Dilson colocou perfeito, a Maria, eu também. Então, a gente tem que pensar nessa questão, tá? E associar técnicas. Então, eu vou fazer uma massagem terapêutica, que eu vou usar uma massagem relaxante, associando técnica de ventosa, associando, por exemplo, se não for... Vamos lá, nem vou falar, eu quero que vocês me falem. Pedras quentes, eu uso na aguda ou na crônica? Aguda. O Fabi falou que é aguda, quero ver de vocês. Um paciente que eu quero usar pedras quentes, ele tá numa fase aguda ou numa fase crônica? Bota aí. Aguda, Renata colocou. Quem mais? Dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Gente, ó. Pensa comigo. Se na dor aguda eu tenho excesso, significa que eu tenho excesso de quê? De sangue e de... A Dulcineia colocou crônica, Renata, crônica. Aê! Já virou a chavinha, Rê, gostei. A Maria crônica. Porque na aguda eu tenho excesso. Excesso de calor, excesso de rubor, edema, excesso de sangue. Então, se eu colocar a pedras quentes ali, eu trago mais sangue, mais calor, eu aumento a circulação ali no local. A Dilson colocou crônica. Exatamente, gente. Agora, se na crônica que eu tenho deficiência de sangue, deficiência de energia, eu tenho que trazer sangue, aumentar a circulação, trazer energia, pedras quentes é muito bem-vindo. A mesma coisa a ventosa, porque quando eu boto a ventosa em cima, eu aumento a circulação. Quando eu coloco ao redor, eu disperso, né, esse sangue, essa circulação que está ali, latejando, tá? Então, conseguiram entender o que eu queria dizer aqui? E lembrar, gente, sempre que tudo que eu coloco de técnica, eu cobro, né? A gente tá aqui, a gente tem esse pensamento de que eu vim para ajudar, mas a gente também tem que entender que tudo isso é um aprendizado. Tudo isso eu faço cursos, eu estudo, né? Eu fico aqui, por exemplo, hoje eu não trabalhei, não fiz atendimento ao público. Eu fiquei trabalhando no computador, montando aula, então estudando, tô aqui, ó, com livros,
Entendeu? Então, isso tudo tem um custo. Então, isso tudo tem que ser cobrado, porque tudo tem que ser também. A gente também tem que lucrar com isso, né? Então, quanto mais você aprende, quanto mais conhecimento você tem, melhor o valor que você pode cobrar por isso. Porque as chances de eu acertar no resultado é muito melhor e muito maior, né? Maria colocou muito bem explicado. Que bom. Gente, falei o que eu tinha pra falar. Alguma dúvida em relação à dor aguda, dor crônica? Até que vocês ficaram aqui até o fim, hein? Feriado amanhã? Minhas anotações, só eu entendo isso, né? Muito feliz que vocês ficaram aqui comigo, viu? Muito obrigada pela presença de todo mundo. Alguma dúvida? Se ele não aparecer, ele morre, né? Ai, meu Deus. Dúvida, gente? Em acupuntura, como faz? A mesma coisa de questão de excesso e deficiência. Aí é a questão do girar a agulha para sedar e girar a agulha para tonificar. Então, se eu tô com uma dor aguda no local e eu preciso sedar, a gente gira para a esquerda, né? Anti-horário. E se eu tô com uma dor crônica, sai daí, Goguinho. E quando eu tô com uma dor crônica que eu preciso tonificar, eu giro a agulha no sentido horário. Ou a questão de tempo. Então, por exemplo, eu hoje uso assim, ó, se eu quero sedar, eu deixo essa agulha de pelo menos 30 minutos, né? No mínimo 30 minutos. Se eu quero tonificar, eu coloco aí de 20 e 25. E aprendi com quem, Patrícia? Ai, que orgulho, né, amiga? Precisamos fazer uma live sobre acupuntura aqui, hein? Então, gente, lembra sempre de avaliar, de ver se essa dor é aguda ou é crônica, ou mesmo se ela é crônica, se ela está num processo agudo, tá? E lembrar que tudo que é crônico eu tenho um pouquinho mais de trabalho para tratar, eu preciso de uma equipe multidisciplinar, eu preciso ter aí pessoas me ajudando, porque eu tenho que trabalhar não só a parte física, como também a parte mental. Porque na maioria das vezes, essa dor é tanta que a pessoa às vezes acaba desenvolvendo um processo, né, de depressão aí associado, né? Não é regra, mas sim pode ter. Bom? Agradeço a todos a presença, muito obrigada, gente. Um bom feriado para vocês e até semana que vem. Tchau, tchau.